Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de proporcionar a quem procura informações sobre o mercado financeiro. Hoje vamos falar assim muito rapidamente sobre como escolher uma corretora, que é um aspecto que muito intriga aquelas pessoas que estão a começar a investir. Sem mais delongas, eu vou dizer o que é uma corretora e elencar alguns dos aspectos de que precisamos saber para escolher uma. Corretoras são intermediários, assim muito sinteticamente. Para negociar uma ação, nós precisamos de um intermediário para fazer isso. Ou seja, se eu quiser comprar uma ação da Apple, eu não preciso de ir aos Estados Unidos para comprar esta ação da Apple. Eu tenho um intermediário virtual que faz este processo. É essencialmente virtual, apesar de grande parte delas ter um escritório num ou noutro país. Então, o primeiro aspecto que eu valorizo muito quando estou a escolher uma corretora é a regulamentação. A regulamentação é fundamental porque as corretoras têm como principal objetivo atingir o maior número de países possíveis. E aqueles países que têm um sistema financeiro mais sólido, mais rigoroso, têm tendência de exigir às corretoras maiores elementos que garantam a sua confiabilidade. Portanto, a regulamentação é um aspecto fundamental. E para escolher a regulamentação, eu uso um site que eu vou deixar o link na descrição para que as pessoas interessadas possam fazer a sua própria análise e assim chegarem às próprias conclusões sobre a regulamentação e a maneira como esta determinada corretora atua. O segundo aspecto que eu muito valorizo também tem que ver com a reputação da corretora. Não basta que ela seja regulamentada, é preciso que ela tenha boa reputação. Portanto, há algumas boas corretoras que têm regulamentação, também têm muitos problemas. Então, avaliar uma corretora é avaliar ela como um todo, em todos os serviços que ela vai lhe proporcionar, para que assim nós garantamos uma reputação. Uma maneira fácil de também chegar a isso é ir em fóruns públicos de discussão para que então o investidor possa saber quais os principais problemas que aquela corretora tem quando se trata de investimento. O terceiro aspecto, que para mim é o mais importante de todos, tem que ver com a facilidade de depósito e de levantamento do meu dinheiro. Ou seja, antes de investir grandes somas de dinheiro numa determinada corretora, o primeiro aspecto que eu faço é vejo as diferentes modalidades que eu tenho de levantar e de depositar o meu dinheiro e faço uma experiência, deposito $100, faço duas negociações e depois levanto o meu capital para saber se eu terei o meu dinheiro com facilidade. Porque se o dinheiro é meu, eu não posso estar aí a pedir favores, a apresentar documentos, a fazer não sei o que para levantar o meu dinheiro. Em princípio, é preciso que nós tenhamos esse aspecto garantido. Por isso é que para mim ele é extremamente fundamental. E se o dinheiro chegar na minha conta dentro de 24 horas, no máximo 48, já está bom para eu confiar nesta corretora como sendo o meu investimento, porque convenhamos, a vida é feita de emergências e não sabemos o que será de nós amanhã e por alguma razão precisaremos do nosso dinheiro. Então, depósito e levantamento é um aspecto extremamente fundamental para escolhermos uma corretora. Outro aspecto importante também é o perfil de investidor. O perfil de investidor vai determinar a escolha de uma corretora, porque se eu vou negociar ações e ETFs, por exemplo, para longo prazo, 1 ano, 2, 5, 10 anos, deverei escolher, em princípio, uma corretora que garanta que neste período o meu dinheiro, então, não estará a ser descontado muito no que respeita a comissões, por exemplo, ou no que a agilidade do investimento diz respeito. E então eu preciso de uma corretora diferente, por exemplo, de uma se eu for operar durante o dia, fazer day trade, o famoso day trade ou negociações diárias. Aí sim eu vou ter em conta outros aspectos. Por exemplo, para ações e ETFs, considera-se relevante sobretudo as comissões que nós pagamos.
Há as comissões dos instrumentos financeiros e há as comissões da corretora, porque ela tem que ganhar de alguma maneira. Mas não se preocupem com isso, porque as comissões geralmente são muito reduzidas. E quanto mais reduzidas forem, melhor para o investidor com escolher uma corretora. E nesse aspecto precisamos de ter muita atenção, porque há muitas corretoras bandidas, admitam esta expressão, porque têm comissões ocultas, não declaram que estas comissões existem e no final das contas os lucros estarão a ser extremamente prejudicados com estas comissões. E numa corretora de Forex, por exemplo, eu valorizo especificamente o spread, que tem que ser o mais baixo possível. O spread é tipo um pagamento que nós fazemos à corretora quando nós entramos numa negociação. Ou seja, se nós entramos numa negociação, em vez de entrar no valor real do mercado, entramos um bocadinho a mais para que esta diferença fique com a corretora, mas também não se preocupem que os valores são extremamente baixos. Então, quanto mais baixos forem os valores de spread, melhor para o investidor em termos de Forex. Outro valor para quem vai fazer swing trade ou pole position, que são negociações de longo prazo que duram dias, semanas ou meses, é preciso que se saiba também qual é o valor de swap. Swap é o valor que o investidor paga para garantir que aquela negociação permaneça no ativo. Então, as corretoras não podem pagar pelo investidor. Então, elas vão estabelecer este valor com base no seu provedor de liquidez para que então possa ocorrer a negociação. Então, quanto mais baixo for o swap, melhor para o investidor, porque quando o swap é negativo, pode afetar significativamente os lucros que o investidor vai ter. Há aqueles casos em que o swap é positivo, ou seja, a corretora é que te paga para você permanecer naquela negociação, porque o provedor de liquidez, por encontrar muita facilidade naquele investimento e por ser um ativo extremamente líquido naquela direção, dá-lhe algumas facilidades. Em terceiro lugar, as comissões propriamente ditas. É que há corretoras que, além do spread e do swap, ainda cobram uma comissão. Então é preciso que estes aspectos estejam muito bem salvaguardados. Para quem faz scalper, que é um tipo de negociação que dura segundos e minutos, o recomendável é que ele use uma conta chamada Raw Spread, ou seja, spread zero. Você não paga spread ou paga um spread muito baixo, mas por cada lote de negociação você vai pagar, por exemplo, $1, $2, se você ganhar 15, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. É uma estratégia muito boa para quem opera assim em períodos muito curtos. Sobre comissões, ainda reiteraremos este assunto noutros episódios. O outro aspecto que eu também valorizo bastante é a tecnologia. Quanto mais ferramentas de negociação a corretora tiver, para mim melhor. Se tiver uma ferramenta própria, se usar o MT4, MT5, MetaTrader, para quem não sabe, se usar TradingView, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa para fazer análises, para mim melhor. Então, este é um aspecto que eu bastante valorizo, a tecnologia que a corretora oferece ao investidor. Outro aspecto, neste caso o sétimo aspecto que também devemos ter em conta, é o aspecto que tem a ver com o instrumento que nós queremos operar. Se nós vamos operar ouro, por exemplo, devemos encontrar uma corretora em que o ouro tenha ofertas mais atrativas em termos de comissões, em termos de liquidez e em termos de tempo, rapidez de execução da nossa negociação. Se nós vamos operar euro-dólar, devemos encontrar uma corretora em que o spread neste ativo seja bastante baixo. Se nós vamos operar ações ou ETFs, devemos também procurar corretoras em que permita primeiro negociações de curto prazo e depois verificar quanto é que nós pagaremos em termos de comissão, a depender, claro, do lote que nós vamos negociar. Outro aspecto que também eu valorizo, neste caso é o oitavo e penúltimo ponto, tem que ver com a educação. Sobretudo para quem é iniciante, precisa de encontrar uma corretora que proporcione, às vezes, educação sobre o básico. As corretoras ensinam os investidores a conhecerem determinados conceitos básicos para que, se tiverem que perder, não percam
porque desconhecem conhecimentos básicos. E é terrível perder porque você não sabe o que é, por exemplo, um lote. Isso seria bastante doloroso depois de conhecer, claro. O último aspecto que eu valorizo bastante e que é o nono tem que ver com a assistência que a corretora presta. No caso de ter alguma dificuldade no levantamento, no depósito, na negociação, eu preciso garantir que tenho facilidade de comunicação com a corretora que eu estiver a utilizar. E então a assistência ou apoio ao cliente é fundamental nesse aspecto. Eu, falando português e inglês, seleciono essencialmente corretoras que falem ou que prestem assistência em português, essencialmente, mas também em inglês ou noutras línguas que me são familiares. Então é preciso que nós garantamos que estes aspectos todos sejam salvaguardados para escolher uma corretora. Então, agora já sabem quais os elementos que deverão ter em conta para selecionar uma boa corretora. E eu vou deixar aqui embaixo um link que nos ajuda a fazer estas análises todas de maneira mais analítica, depósito mínimo, para que nós também não tenhamos dificuldades quando queremos investir um valor abaixo de $50, por exemplo, e nem todos temos possibilidade de investir muito de uma única vez. Por este episódio é tudo, encontramos-nos numa próxima edição. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de subscrever e partilhar esta informação ou dar um like. Um abraço.